como eu vejo as situações como essa que você citou do contratante contratado, que muitas vezes o pessoal não conseguia entender essa questão da responsabilidade de compartilhar esses dados, né? O risco que é inerente daquela atividade que você está contratando, e aquele risco que é o seu, que você conhece, que você tem no seu documento e deve compartilhar com esse prestador que vem para dentro do seu ambiente. Mas, além desse, diversas situações que já começam na questão de KNAI errado. A empresa abre com KNAI, depois ela muda de atividade, mas ela não altera aquele KNAI, ou por alguma razão ela está com alguma interpretação errada, ela está com o KNAI errado, né? Então, o E-Social veio na frente, o E-Social da Folha, consertou essas situações, foi consertando essas situações. Então, por exemplo, se alguém está declarando um KNAI que não consta no cartão do CNPJ, no cadastro do CNPJ, o E-Social avisa que aquilo está com problema. Então, isso causa um movimento para que aquilo que é como a fundação de um prédio, precisa estar tudo certinho, e aí você vai construindo essa lógica, essa conformidade. Onde que começa? Começa na sua atividade. Você tem que estar com a atividade correta, senão lá na ponta o pessoal da segurança do trabalho está enquadrando o grau de risco errado, está enquadrando o pessoal da folha alíquota RAT errada. Então, a gente começa a ver em tudo isso que vocês foram capazes de construir, que eu falo que é a melhor trilha de auditoria que eu já vi na minha vida, eu que lido com auditoria há muitos anos, e você fica assim, você fala, puxa vida, que bacana, né? Essa é uma trilha de auditoria que deve ser usada para uma empresa que quer ter conformidade, né? E então você tem o CBO dos cargos, você tem uma descrição, você pode ter uma descrição de cargos de RH, mas você precisa ter uma da segurança do trabalho, focada nas atividades e não na prescrição. E aí você vai construindo, e a norma vindo com esses ajustes que estão sendo feitos, pegando esses pontos e colocando de forma explícita isso daí, vai realmente, assim, a visão, quando eu olho pelo retrovisor, e quando eu olho para frente, quando eu tenho a visão do futuro, né, eu consigo ver que as coisas vão melhorar muito. E é aí que a gente consegue chegar realmente no GRO. Porque na bagunça que era antes, era muita informação da base ali que não estava correta. E aí cada um, como são mundos separados, cada um cuida ali do seu pedacinho e acha que está certo aquilo. Agora, quando o governo vem e integra tudo, aí não tem mais como fazer isso. E principalmente se for tudo sistema. Porque aí o sistema também se encarrega de fazer esses cruzamentos, né? Então eu acredito que a gente vai ter Eu sempre me lembro da receitinha do Eduardo Carmelo, que quando eu dava aula praticamente todos os dias, eu sempre levei essa receitinha do palestrante Eduardo Carmelo, né? Seja o que for que você vai enfrentar, agora a nossa demanda agora é NR, né? No E-Social eu também usava a mesma receitinha. Nós precisamos ter a visão. Então, daqui um ano, o doutor informou aqui, daqui um ano, é um ano de prazo, nós não vamos começar a fazer daqui um ano, nós temos que já estar fazendo, né? E foi publicado em março, então nós já estamos em junho. A gente precisa estar com isso pronto. Então, eu tenho a visão a respeito disso. Eu preciso ter competência para fazer isso. É isso que nós estamos aqui, ó, no feriado. Nós estamos aqui aprendendo. Por quê? Nós precisamos ter competência, nós não vamos sair fazendo de qualquer jeito. A gente está se reunindo toda segunda-feira, a equipe da DTM, né? Debatendo e tal, para fazendo os ajustes que nós temos que fazer de procedimento, né? A gente precisa ver, vamos ter que ter algum recurso, né? Isso tem sistema para fazer isso? Quais os recursos que nós vamos ter que ter? E aí a gente chega no plano de ação e a gente chega na gestão.
Então, nós vamos ter sucesso em qualquer projeto que a gente se envolva, se a gente tiver visão, se a gente tiver competência, souber os recursos que nós precisamos para encarar isso, tiver planinho de ação e gestão comprometida com aquele projeto. Porque se não tiver gestão comprometida com o projeto e com o plano de ação, a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, é a aplicação mesmo da gestão. E eu acho que o GRO ele veio para sanar um probleminha que o PPRA, apesar de ser programa, outra gestão, né? E o PGR também veio para ajudar nisso, para sanar um problema que o PPRA deixava para trás. O que ele deixava? Ele era um programa de prevenção de riscos ambientais, e quando ele foi introduzido, a intenção do grupo que fez esse PPRA, era justamente ter uma evolução ano a ano, só que virou um documento de gaveta, um documento que todo mundo jogava lá dentro da gaveta e só lembrava depois de um ano que tinha ele, né? Eu acredito que o GRO e o PGR, ele veio para corrigir isso firmemente, porque você vai ter que comprovar ano a ano, porque deturparam o PPRA, né? Porque se você pegar na íntegra, como que você fala que é um programa de prevenção de riscos ambientais, se no ano seguinte você tem valores maiores do que você tinha no anterior? Então você não fez prevenção nenhuma, você prevaricou nessa situação, né? Por isso que eu entendo que o PDCA aí é aplicável, né, na íntegra, como o Dr. Orion falou, né? E que a gente também, daqui para diante, tem como provar essa evolução, né? Não, muitas das vezes não vai dar para eliminar o risco, mas vai dar para você controlar o risco, né? E o que é bacana, aquela confusão, né, Jefferson? O cliente tinha um PPRA com físico, químico, biológico, ergonômico, mecânico e acidente, o fiscal chegava lá e falava, não, tira o ergonômico e o mecânico e acidente. Não é no PPRA que você tem que pôr isso. Aí vinha um outro fiscal, não, coloca no PPRA, você tem que colocar o ergonômico, mecânico, porque esse daqui é o programa que você tem que fazer de prevenção. Então agora ficou muito claro que são todos que nós vamos colocar no GRO, né? Então isso é muito legal, essas definições é muito bacana, é isso que a gente precisa, né? Porque senão você fica... É tanta energia que a gente perde debatendo, sabe? Porque um acha que é de um jeito, o outro acha que é de outra forma. Aí, se isso está definido, né, pelo próprio governo, ninguém vai ter dúvida. O NR1 é risco físico, químico, biológico, ergonômico, mecânico, acidente, tem que entrar nesse programa de gestão de risco. Perfeito, é isso mesmo. Acho que agora isso ficou muito evidenciado para todo mundo. Não vai ter mais essa discussão do que eu devo colocar, o que eu não devo, né? Tá muito claro agora. E lembrando que isso tudo foi feito sem que a empresa tenha que se desfazer da gestão que ela já fazia, dos documentos que ela já tinha. Como eu disse, ela pode fazer de forma relacional isso, ela pode fazer referência aos documentos que ela já tem, se são documentos contundentes. Ela não precisa fazer uma nova identificação de riscos físicos, químicos e biológicos, se estava adequado aos conceitos trazidos pela nova NR1. E também agora ficou muito claro o papel de cada uma das normas regulamentadoras. Você tem uma NR1 de prevenção, focada na prevenção. Você tem uma NR9 focada na exposição e controle. Você tem uma NR7 focada no controle. Você tem uma NR17 focada na exposição e controle. Então, agora ficou muito claro o papel de cada norma. E como unir isso tudo numa prática prevencionista dentro de cada uma das empresas do país. E vai ficar muito mais fácil agora também para os auditores conseguirem fazer uma avaliação correta de uma boa gestão em SST pela empresa.